Quantidade de chuva que tem caído no Brasil como um todo impressiona. E muitos danos decorrentes das chuvas, dos vendavais. A interrupção da energia elétrica tem sido uma constante. Isso nos leva a várias reflexões. A primeira delas, que é bastante importante, é no sentido de que os governos brasileiros, o poder público, optou pela fiação exposta. Então nós temos os postes para todos os cantos e não só os cabos de energia elétrica, mas de TV a cabo, de telefonia, uma confusão dos diabos. A gente anda pelas ruas, a gente verifica a confusão de fiação. O brasileiro, o povo brasileiro, o governo brasileiro, os governos municipais optaram por não fazer a fiação enterrada, a fiação subterrânea. Apenas 0,4% das cidades e dos locais tem a fiação subterrânea, o que contribui muito para evitar o corte de energia, o corte do fornecimento de energia e a demora na reparação disso. É importante dizer que nós temos lá normas, regras da Agência Nacional de Energia Elétrica pelas quais o consumidor pode eventualmente fazer uma solicitação de reparo dos seus aparelhos, porque muitas vezes não é só a queda da energia, é a variação de energia que queima diversos aparelhos. E muitas vezes, já fazendo um requerimento administrativo perante a Agência Nacional e perante as concessionárias, porque nós sabemos que a grande maioria dos estados, das cidades, tem concessões, são empresas que prestam serviço em favor do governo na situação, no fornecimento de energia elétrica. Então você resolve algumas questões administrativamente. Mas essas situações que nós temos vivenciado mais recentemente, de 10, 12 e vários dias sem energia elétrica, leva a vários prejuízos. Você perde tudo que tem na geladeira, um comerciante perde tudo aquilo que tem em estoque. Muitas vezes o prestador de serviço não consegue atender aquela sua demanda, aquela sua agenda, porque não tem energia elétrica. Então não é só a variação de energia, é a queima de aparelhos. Você vai ter também outros prejuízos que são, porventura, lucros cessantes e danos emergentes, que são decorrentes dessa interrupção. Então nós vamos ter uma alavancagem de ações judiciais enorme em todos os 4 cantos do país. E como a relação é de consumo, a concessionária que presta esse serviço a favor do poder público, ela tem uma relação de consumo com os usuários da energia elétrica, você tem garantias muito importantes. Dentre elas, a mais importante é a responsabilidade objetiva, ou seja, o concessionário vai ter que pagar a conta. Basta que exista uma relação entre a falta do fornecimento da energia, a ausência de reparos em tempo adequado e o dano causado experimentado pelo consumidor, a responsabilidade objetiva só não vai pagar a conta, a concessionária de energia, se comprovar efetivamente que houve uma responsabilidade exclusiva do consumidor, algum comportamento dele que tenha levado a demora ou a perda de estoque ou a perda de aparelhos elétricos. E uma outra situação importante também é quando houver uma decretação, um decreto de calamidade pública ou situação de emergência, mas aí atestado pelo chefe do executivo do município ou pelo chefe do executivo do estado, uma calamidade, e aí será um caso de se decidir pela não responsabilização, porque não era caso realmente de responsabilidade objetiva por conta dessa excludente. Mas, via de regra, então, cabe sim ao usuário prejudicado bater as portas do judiciário e postular lá a indenização pelas perdas que teve, a responsabilidade objetiva, lembrando sempre que a maioria dos tribunais entendem que o fortuito, o chamado caso fortuito, é um tipo de fortuito interno. É inerente à atividade das concessionárias o fato de que árvores irão cair por conta de vento, por conta de chuvas, que chuvas irão ocorrer a todo tempo. E os meteorologistas já têm dito que nós vamos enfrentar períodos muito complicados de agora em diante. Já estamos vendo isso na prática. Portanto, batendo as portas do judiciário, será possível pedir a indenização de todos os prejuízos. E também, especialmente, quando houver a demora na reparação, no religamento da energia. Porque grande parte das ações não é simplesmente pelos prejuízos, mas sim por conta da demora no restabelecimento.
nós vimos em São Paulo 4, 5, 6 dias sem energia, sem o revigamento. Em Rio Claro tivemos episódios aí de até 10, 12 horas. Portanto, é uma responsabilidade sim que deve ser atribuída à concessionária, que representa o poder público. Quem sabe os nossos governos irão pensar melhor e fazer o aterramento do sistema de energia. Já sabendo dessas condições climáticas muito adversas, sabemos que custa muito mais caro fazer o aterramento, mas pode ser que seja uma saída para essas concessionárias fazer a partir de agora uma maior quantidade de aterramento dos sistemas de distribuição de energia, dos fios e condutores e tudo mais, para que se diminua os prejuízos que elas terão que ressarcir ao consumidor, que tem um direito assegurado pelas próprias normas da agência, da ANEEL, e pelo Código de Defesa do Consumidor.